receitas correntes foi R$ 150.600.073,56. E as de capital arrecadadas até o quadrimestre, R$ 4.710.758,17. A total da arrecadação, então, verificada no período, no ano de 2015, foi no montante de R$ 160.331.831,73. Então, na verdade, a gente teve um déficit no confronto entre a previsão e a arrecadação de R$ 3.147.768,27. Então, ficou abaixo do valor previsto em 3 milhões e poucos reais ali. Oi? Aonde? Receitas arrecadadas, 160 milhões, 310. As receitas de capital previstas, 6 mil, isso, R$ 431. Isso de acordo com a LDO. Desculpe, se eu falei 6 milhões. Então, falando agora sobre o cronograma de desembolso. Então, no terceiro quadrimestre, as despesas correntes previstas eram R$ 151.162.145,50. E as despesas de capital, R$ 12.296.454,50. Então, o previsto no valor total eram R$ 163.458.600. As despesas correntes realizadas ficaram no montante de R$ 148.883.921,11. E as despesas de capital, R$ 7.954.579,40. Então, a despesa contraída até o quadrimestre, ela ficou na faixa de R$ 156.838.500,51. Então, no confronto entre a despesa realizada e as previstas, ficou abaixo do valor previsto, então, considerando, que era R$ 163.458.600. Então, ali, nas despesas previstas, então, a cada R$ 1 de despesa prevista, o município contraiu 96 centavos, 4,05 abaixo da previsão estimada para o período. Agora, quanto ao confronto entre a arrecadação e o desembolso. Então, do valor total de despesas, de receitas arrecadadas, R$ 160.310.831,73. As despesas liquidadas totalizaram R$ 156.838.500,51. Então, isso daí apresenta um valor positivo, um superávit de R$ 3.472.331,22. Seria o resultado. Pode passar. A avaliação das metas de resultado primário. Então, o resultado primário ele é a diferença entre a receita arrecadada e a despesa realizada, deduzindo-se daquelas as aplicações financeiras, receitas de privatizações, operações de crédito, anulação de restos a pagar, retorno das operações de crédito e transferências intragovernamentais. E dessa também o pagamento de juros, encargos e amortização da dívida, concessão de empréstimos, aquisição de títulos de capital já integralizados e transferências intragovernamentais. Então, se apresenta um valor positivo, ele é uma situação favorável para o município. Então, a meta era R$ 5.078.320
e, na verdade, o resultado verificado foi R$ 1.729.658,53. Então, ele ficou abaixo da previsão. Quanto à avaliação das metas de resultado nominal, acabamos aqui notando que houve um equívoco, foi colocado ali o valor zero na meta de resultado nominal fixada na LDO, mas o resultado nominal verificado no terceiro quadrimestre foi de R$ 5.677.800,90. E a dívida fiscal líquida no exercício foi de R$ 5.814.459,88. Então, a dívida fiscal líquida apurada no quadrimestre é de R$ 11.492.260,78. Então, o resultado nominal é apurado através da diferença entre a dívida consolidada líquida, de 2 períodos, resultante essa do somatório entre a dívida consolidada e a receita de privatizações, deduzidas as disponibilidades de caixa, aplicações financeiras e demais ativos financeiros. Então, apesar de estar ali com o valor zerado, quando esse valor do resultado nominal está positivo, ele caracteriza uma situação desfavorável para o município. Né? Então, comparando a dívida fiscal líquida do exercício, na importância de R$ 5.814.459,88, com o valor apurado do término do período analisado, no valor de R$ 11.492.260,78, né, podemos deduzir que houve um momento desfavorável no confronto das dívidas existentes com os recursos disponíveis. Na verdade, quem preparou a audiência foi o Jonatas, só que por questões de saúde ele não pôde vir. Então, na verdade, essa dúvida ali a gente teria que esclarecer melhor com ele. Agora, pode passar. Demonstrativos das transferências financeiras. No terceiro quadrimestre de 2015, a média mensal de transferências financeiras fixada na LDO foi R$ 45.407.316,06. E as transferências financeiras concedidas foram de R$ 42.880.537,80. Então, ela ficou abaixo da previsão, em R$ 3.783.943,01. Que eu quero esclarecer aqui que essas transferências financeiras são os recursos repassados pela administração municipal às outras unidades gestoras que integram a administração direta, né, como forma de complementação de suas receitas para fazer frente às despesas necessárias. Então, nesse quadro tem a amortização da dívida, na verdade. Ali eu apresento ali os números do contrato, vocês podem ver que a maioria das dívidas é com o IPASC. Né? Então, o nosso saldo inicial era de R$ 10.160.646,05. Daí, houve ali a correção de R$ 4.950.254,97. E, na verdade não, houve a baixa amortização do valor de R$ 3.618.640,24. Então, nosso saldo atual, que já foi comentado, é R$ 11.492.260,78. Pode passar. Agora, passar a palavra para o Rafael, que é o nosso contador, que assumiu faz pouco tempo e está colaborando para a gente apresentar na audiência. Obrigada. Boa noite a todos. Então, dando prosseguimento. No que diz respeito à renúncia de receitas, então,
o quadro demonstrativo do terceiro quadrimestre, o valor das renúncias de receitas fixadas na LDO. Então, o que foi fixado, R$ 1.275.300. O valor das renúncias de receitas apurada até o período, R$ 488.217,71. Então, de acordo com a tabela que a gente está vendo, a gente conclui que a média mensal da renúncia de receita prevista era de 106.275, tendo em vista que a média verificada no período foi 40.684,81. Então, a gente pode dizer que a previsão ficou abaixo, uma vez que representa apenas 38,28% da média mensal prevista por exercício. Próximo. Então, os gastos com a saúde. Então, o total gasto com saúde até o período, R$ 35.908.363,40. Os recursos recebidos do SUS, R$ 8.969.761,70. E os recursos próprios, R$ 26.931.601,70. Então, o percentual de gasto previsto por exercício, em porcentagem, 26,49%. E o percentual aplicado em saúde, no período, 29,77%. Então, constitucionalmente, o mínimo de aplicação na saúde é 15% das receitas provenientes de impostos. E o quadro acima, a gente pode ver que o município aplicou 29,77%. Evidenciando não só o cumprimento, mas aplicou acima do que prevê a Constituição, 14,77% do mínimo exigido. Então, o orçamento que foi previsto para a saúde foi 26,49% e efetivamente aplicado 29,77%. Ou seja, a gente aplicou 3,28% acima do que havia previsto. Então, fazendo análise per capita por número de habitante, o município investiu recursos próprios no montante de R$ 355,33 por habitante. Próximo. A avaliação de gastos com o pessoal. Então, na tabela ali fala o índice de pessoal previsto para o executivo no exercício, 54%. O índice de pessoal previsto para o legislativo no exercício, 3,12%. O total, então, 57,12% previsto. O índice de pessoal do executivo verificado no período, 53,82%. E no legislativo, 2,65%. Somando um total de 56,47%. No término do período analisado, o que se apresenta é um gasto consolidado, então, de 56,47%, sendo 2,65% com o legislativo, 53,82% com o executivo, o que indica que os gastos consolidados estão 3,53 pontos percentuais acima do que fora previsto. Comparando os gastos de pessoal para o executivo, na ordem de 54%, o índice realizado de 53,82 verifica-se que está 0,18% abaixo. E no legislativo, a previsão era 3,12% e foi realizado 2,65%, que a gente identifica que 0,47% abaixo do que foi previsto. Os gastos com educação. Então, o total de gastos na função 12, educação, R$ 40.683.372,50. O total de gastos na subfunção 361, R$ 31.434.422,48. E os gastos na subfunção 365, R$ 7.048.950,02. E outros gastos, R$ 2.200.000.
o percentual de gasto previsto para o exercício foi 27,43%, e o aplicado até o período foi 32,97%. Referente à receita do Fundeb, arrecadada até o período, R$ 26.390.322,01, e o valor da despesa realizada com o magistério até o quadrimestre, R$ 18.570.087,26. Então, a porcentagem aplicada com o magistério, 70,37%. Então, o município preveu 27,43% em despesas com educação e a aplicação efetiva foi 32,97%, ou seja, foi aplicado 5,54% a mais do que o previsto. O gasto, fazendo uma análise per capita por habitante, o gasto foi R$ 536,64 para cada um dos 75.812 habitantes do município. No ensino fundamental, os alunos matriculados somam um total de 4.618 alunos. Foram aplicados R$ 31.434.422,48, representando um somatório de R$ 6.806,93 por aluno. E já na educação infantil existem 2.275 crianças matriculadas naquele período. Foi aplicado em torno de 7 milhões, o que representou um gasto por criança de R$ 3.098,44. Referente aos suprimentos da Câmara. Então, o orçamento da Câmara para o exercício, R$ 7.248.500, e o suprimento repassado até o período, R$ 6.129.294,79. Então, o orçamento municipal contempla para o exercício os repasses para a Câmara. No montante que a gente já leu, até o término do período foram um pouco abaixo. Então, R$ 510.774,57. Então, foi repassado até o período 84,56% da média mensal prevista para o exercício. Demonstrativo das metas de investimento. As metas de despesas com investimentos previstos para o exercício, R$ 9.679.364. A despesa com investimento até o período, R$ 7.954.579,40. Então, esse quadro nos demonstra que os investimentos verificados até o término do período que a gente está analisando foi quase 8 milhões, enquanto que o valor total previsto na LDO era 9.679.364. Ou seja, o que podemos deduzir que os investimentos ficaram abaixo de 17,82% do estimado. O acompanhamento dos programas do plano plurianual. Então, ali a tabela com todos os programas do município, sendo que o saldo total inicial era R$ 163.458.600. O valor que foi suplementado desse saldo inicial, ou seja, foi adicionado R$ 43.875.093,45. O valor que foi anulado, R$ 21.177.083,39. E o valor efetivamente empenhado no período, R$ 166.640.201,87, totalizando o saldo atual de R$ 25.516.408,19. O que a gente pode identificar é que o município hoje, com a totalização dos nossos habitantes, o que se pode deduzir que para cada habitante do município foi feito um investimento de R$ 1.819,53.
Então, voltando à palavra, presidente da sessão. Registramos e agradecemos a presença do vereador Alencar Mendes, do João Darcy Coelho, presidente da Fundação Municipal de Esportes, e da arquiteta Taeles, presidente do IPUC, Nadir da Silva Ribeiro, presidente da Associação de Moradores Veredas dos Trevos, Shirley Bragrini, presidente da União das Associações de Moradores. Agora deixo a palavra aos senhores vereadores e à vereadora, e posterior a isso, então, para fazer suas considerações, se assim o quiserem, e posteriormente, então, Gilberto e a equipe fará as respostas. Vereadora Cleoni, por gentileza. Senhor presidente da Comissão de Orçamento, Finanças, demais membros, secretário Gilberto, técnicos da secretaria, quero cumprimentar os demais secretários e diretores, né, imprensa, servidores, líderes comunitários. Analisando esse material e tendo por referência o material publicado no dia 29 de janeiro, existem algumas coisas que não são afins, né? Não são afins. Então, deixa eu ver aqui que eu separei algumas questões para levantar para vocês. Em relação à dívida fiscal apurada, né, no terceiro quadrimestre, aqui nós temos 11.492.260,78, né? E isso, fechando o terceiro quadrimestre, ali coloca como se fosse um aumento desfavorável. Me parece que a análise, né, um aumento desfavorável, isso significa o quê? Né? A dívida consolidada está superando o valor das disponibilidades financeiras. Né? Então, uma das questões. Também, na questão da amortização da dívida, né, apresento no relatório 11.492.260,78. E até faz umas análises ali que eu não compreendi direito. Porém, naquele documento que foi publicado dia 29, nós temos um resto a pagar de 19.220.000. Nesta amortização de dívida, o que eu deduzo, aqueles dos 7 milhões do Badesc, eles não... lá está e aqui não está, então eu não consegui entender por que aqui é 11 milhões e lá na outra nós temos 19 milhões, né, que seria a dívida atual do município. Né? Também, o que eu quero... Em relação à questão da avaliação de metas e gasto com o pessoal, nesse documento apresentado no dia 29/1, nós temos despesa total com o pessoal do Executivo, 53,77%, sendo que o limite prudencial é 51,30%. Neste documento de vocês, se apresenta 53,82%. Né, do que, se temos como parâmetro que o limite prudencial é 51,30%, a pergunta é, o que a administração vai fazer esse ano em relação a essa problemática? Ou pretende fazer? Né? Deixa eu ver mais. Ali, também, no acompanhamento das metas do PPA, daí a gente faz uma análise do saldo, né, que teríamos, a suplementação, descontamos a anulação e verificamos o valor empenhado. Esses 25 milhões é só saldo orçamentário, não é saldo financeiro. Né? É só saldo orçamentário. Então, do inicial, hoje, quer dizer que não quer dizer que tem esse dinheiro, só tem saldo orçamentário. Então, o orçamento tinha. Né? Mas as preocupações maiores é que não me parece assim que dos dois documentos, que são os dois documentos contábeis, principalmente na questão do recursos humanos e também da dívida do município, não está... E eu deduzo que dos 11 milhões e pouco mais os 7 milhões, que chegue próximo aos 19.222. Era isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Cleoni. Registramos a presença também da vereadora Glaci Pereira. Eu gostaria de verificar se outros vereadores gostariam de fazer algumas indagações, daí em bloco a equipe responde, pode ser assim, Gilberto? Facilita, né, o trabalho. Então,
Fica livre ainda se mais algum vereador gostaria de fazer o questionamento. Com a palavra o vereador Fernando Scolaro. Senhor presidente, vereadores, secretários, funcionários, imprensa, presidente Bairro, Cirlei, eu só gostaria de ouvir do secretário se a questão da saúde, que até me surpreendeu o gasto, com praticamente 32%, se esse dinheiro repassado para o hospital, né, foi considerado como gasto da saúde. Tá? Só isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fernando. Gilberto, então, vamos fazer as respostas. Esse dinheiro repassado ao hospital é um recurso próprio, então ele está considerado dentro dos 30%, dos 29,7%. Então, vou comentar aqui a respeito da amortização da dívida. Com relação aos anexos publicados do dia 31, eles não eram os anuais, né? Então, para a gente fechar o balanço, a data é dia 28 de fevereiro, caiu no domingo, ontem. E o tribunal, ontem mesmo, até em razão que a gente está trocando de sistema e a empresa Beta apresentou muitos problemas, eles prorrogaram o prazo para a gente apresentar os balanços anuais no Esfinge para dia 15 de março. Então, na hora do fechamento, para a gente importar o Esfinge, teve alguns problemas de ordem contábil, problemas impeditivos, né, que foram causados pela administração, mas sabe-se que por causa das novas regras, né, da contabilidade aplicada ao setor público. Então, eles vão ser republicados, aqueles anexos anuais, mesmo porque teve diferença, principalmente no pessoal, na receita corrente líquida, que influi diretamente. Mas, então, hoje já saiu no Diário Oficial os anexos anuais, se puder dar uma olhadinha. Uhum. E tem também na página da Prefeitura também os da LRF e o da RREO, que daí vão dar essas diferenças que tem. Infelizmente, elas foram vistas quando a gente fechou o Esfinge, que é o sistema que a gente presta contas para o tribunal, e ele aponta inconsistências de ordem contábil. Então, porventura, alguma divergência, né, em função desses ajustes. Não que estejam totalmente equivocados, né? Mas assim teve algumas coisas que foram. Por exemplo, aqui na amortização da dívida, ali esse último aqui, esse contrato, o 1019 de 2015 do IPASC, de R$ 2.656.993,72, eles não apareceram lá, então, naquele relatório. E agora, até ali a amortização está zerada, porque foram paga parcela agora do mês de janeiro. Então, por isso que dá esses 11 milhões. Com relação aos restos a pagar, eu não tenho aqui o anexo, mas eu posso dizer para vocês que ficou realmente em torno de 20 milhões, sendo que aproximadamente 12 milhões são de recursos próprios e o restante é de recursos vinculados, que alguma coisa a gente não recebeu. Então, teria que dar uma olhadinha nesses anexos lá que estão publicados daí para verificar. Deixa eu ver. Então, com relação ali aos gastos com pessoal, que naquele lá estava 53,77, na verdade, o nosso limite é 54%. Né? Então, a gente, todo ano, na verdade, a gente sempre fica nos 53 e pouco, mesmo porque até a nossa meta já é um pouco mais em função. Também teve a questão da lei do magistério ali, que aumentou consideravelmente. Né? Então, ela está, né, ali o 51,3, que é o prudencial, a nossa tendência é sempre ficar vamos planejar que fique entre os 54, né? Se passar, ainda a gente tem 2 quadrimestres para adequar. Né? O tribunal daí tem uma série de medidas, né, que teria que fazer, digamos assim, redução do pessoal, principalmente o comissionado, não poder chamar pessoas concursadas. A gente sabe que teve o concurso agora no final do ano passado, até o nosso contador assumiu agora, já para tentar fortalecer também a nossa contabilidade. Pelo menos essas são
as orientações a gente fala do controle, né? Tem que fortalecer ali a contabilidade para justamente ir acompanhando mês a mês. E muitas vezes falta isso até dos próprios secretários e dos gestores. Às vezes eles não se programam. A gente faz um cronograma de desembolso, de desembolso para o ano e chega lá na metade do ano, às vezes não tem orçamento, né? Então, por isso que tem tanto ali, que nem nos programas ali, tanta suplementação, tanta anulação, né? Fica assim uma coisa, se fosse realmente seguido. Mas, enfim, a própria lei também deixa a gente, né, os senhores vereadores acabam também fazendo com que a gente dê, autorizando essas mudanças, né, para a gente poder se adequar. Deixa eu ver. Seriam essas, não sei se eu... Então, Vereadora Cleoni, está satisfeita com a explicação ou faltou alguma resposta? Então, A publicação era de janeiro a dezembro de 2015. Essa aqui foi eu vi agora, quando eu estava descendo, que eu vi que teve novas publicações, que eu entendi que seria talvez alguma correção desse aqui. Obrigada, Jéssica. Obrigada. eu quero, na verdade, primeiro parabenizar os secretários que estão presentes. Obviamente que alguns não tiveram condições, mas quando fala-se do limite prudencial da folha, é uma preocupação de todos e também desta casa, e que terá que os secretários, em conjunto, né, secretário Gilberto, buscar os caminhos, porque o que ocorreu, na minha opinião, não foi um crescimento na folha, foi, na verdade, uma queda de receita, e automaticamente acaba trazendo esses problemas, que eu diria que de ordem administrativa, mas que não é só uma manobra contábil, é as ações que vão resolver essas situações no futuro. Mais alguém tem alguma pergunta? Além do cumprimento de exigência legal, a audiência pública tem a função de demonstrar transparência e planejamento das ações públicas. Desta forma, é possível prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Os ganhos advindos de políticas de transparência governamental, portanto, não se encerram em si mesmos, mas estão, sim, nos resultados trazidos por esse tipo de política para todo o arranjo institucional da administração pública. É exatamente essa abordagem que visamos ao realizar essa audiência, através da colaboração de todos. Obrigado pela presença dos servidores que representam o Poder Executivo Municipal, a Câmara de Vereadores, além dos senhores vereadores e as vereadoras, senhoras e senhores que participaram desta discussão. Boa noite a todos, está encerrada esta audiência pública.